Os acontecimentos se desenrolam em uma cidade à noite, onde as luzes brilham intensamente e há uma grande quantidade de carros circulando. Dentro de um carro, um jovem estava muito triste, pensando que não queria trabalhar à noite, apenas desejava voltar para casa, lavar a casa e ir para a cama. De repente, uma menina saiu para a rua e o jovem herói começou a gritar com ela, pedindo que tivesse cuidado ao atravessar. Ele ficou agitado e entrou em pânico, sacando uma faca para se proteger. A garota tentou entrar no carro, e o jovem gritou, sem entender o motivo. Ela então correu para a estrada, um ato extremamente perigoso. Essa garota não era fácil de lidar. Ela colocou uma faca na garganta do jovem e ordenou que ele fosse imediatamente para as luzes. O jovem, assustado, ultrapassou o sinal vermelho, infringindo a lei, dirigindo em alta velocidade, pois sua vida estava em perigo e ele não sabia como escapar. A garota mandou o jovem entregar seu telefone, mas ele se recusou, dizendo que era velho e inútil. Isso irritou ainda mais a garota, que insistiu para que ele entregasse o telefone. Ele ligou para a polícia, dizendo que seu nome era Lumei, que estudava na escola Zin e que seu amigo havia sido sequestrado. O jovem então percebeu que a garota também havia sido sequestrada e estava ameaçando para chegar rapidamente a Zongluo. Lumei, quase molhando as calças de nervosismo, começou a acusar o motorista, dizendo que ele sabia tudo sobre ela e teria que pagar uma indenização naquela noite. Ela contou que sua irmã mais nova havia sido sequestrada, e conseguiu enviar um sinal de socorro enquanto o sequestrador não percebia. O jovem herói, determinado, sorriu e prometeu que salvaria as pessoas, acreditando que ajudar meninas bonitas é uma fonte de felicidade. O motorista, motivado, começou a dirigir ainda mais rápido. No entanto, Lumei começou a se sentir mal por causa da velocidade, então pararam para que ela pudesse se sentir um pouco melhor. Infelizmente, a garota precisava correr e pediu para o motorista não esquecer de vir para a escola no dia seguinte. Observando a garota, o jovem percebeu que ela era realmente muito estranha, como se algo estivesse errado com ela. Ela se aproximou e perguntou ao rapaz bonito se ele queria se divertir, mas ele recusou imediatamente, virando-se no último momento. A garota disse que, nesse caso, ele poderia voltar no dia seguinte e que ela estaria fácil de encontrar. Naquele momento, Li Mei estava procurando sua irmã. Ela ligou para Sete e entrou em pânico, pois ainda não a havia encontrado. Enquanto examinava o prédio abandonado, conseguiu encontrar a irmã, que estava amarrada e completamente incapaz de se mover. Aproximando-se de sua irmã mais nova, Lumei agradeceu a Deus por finalmente tê-la encontrado e quis libertá-la imediatamente. De repente, alguém próximo começou a aplaudir, observando enquanto a amorosa irmã corria sozinha para dentro da fábrica abandonada. Todos ao redor pareciam bastante ameaçadores. O vilão principal exclamou que, desde que a garota havia chegado ali, nunca mais sairia. Ao olhar para esses canalhas, a menina percebeu imediatamente que era uma armadilha. Muitos homens adultos começaram a incomodá-la, dizendo que ela era muito bonita e que a ajudariam a relaxar. Havia também outra pessoa por perto, mas ele não estava envolvido no ataque à menina. Os hooligans logo notaram outro cara e decidiram descobrir quem ele era, começando a torcer a faca do jovem. Ele se apresentou e disse que era o motorista da garota e que ela havia esquecido algo no táxi, então ele veio entregar. A garota, animada, não entendeu porque o motorista estava ali e mandou ele fugir rapidamente, pois os bandidos eram muito perigosos. Eles começaram a rir e gritaram que agora haveria mais um morto, e o chefe mandou matar o taxista. Um criminoso ruivo começou a bater no jovem com um pé de cabra, atacando com todas as suas forças, pensando que poderia facilmente derrotá-lo. Assim que o homem se aproximou do jovem, descobriu que o taxista não estava mais lá, como se ele tivesse desaparecido. Na verdade, o homem inteligente conseguiu pular em um container e começou a zombar do vilão que estava prestes a atacá-lo. O personagem principal tinha habilidades de parkour incríveis e impressionantes, permitindo que ele escapasse facilmente. O bandido, tão desajeitado, observava os criminosos que tentavam atacá-lo. O herói percebeu que fazia muito tempo desde que se movia tão rápido, mas ainda não podia se dar ao luxo de relaxar. Um motorista atrevido quis perguntar por que ele estava impedindo o ataque à garota, mas o jovem limitou-se a dizer que simplesmente tinha ido até o cliente para devolver seu item, piscando um olho. Ele pediu para não esquecerem de dar 5 estrelas para ele pelo atendimento no aplicativo. Foi realmente surpreendente que essa pessoa estivesse tentando brincar naquele momento.
Continuando a ouvir o convidado indesejado, os bandidos decidiram lidar com ele e fazer todo o possível para que ele também não saísse dali. Muitos homens armados começaram a atacar o personagem principal, na esperança de derrotá-lo facilmente. Ele exclamou que a bela senhora lhe devia pelo que estava fazendo agora, ao pular do container. O jovem se preparou para a batalha e percebeu que precisava derrotar seus inimigos. O primeiro golpe foi dado com a cabeça, atingindo seu inimigo com toda a força diretamente na testa. Os homens imediatamente perceberam que algo estava errado enquanto o motorista lutava de forma suspeita. Decidindo continuar a batalha, o garoto disse que eles realmente atacaram a pessoa errada e que ele era muito mais forte do que pensavam. A batalha continuou e muitos inimigos foram derrotados. O jovem os venceu facilmente. O chefe, observando tudo o que estava acontecendo, não entendia como era possível que 10 pessoas não conseguissem enfrentar uma, enquanto ele derrotou todos os inimigos facilmente. Eles precisaram chamar um médico, pois não conseguiam mais se mover sozinhos, olhando para seu salvador. A garota percebeu que ele era realmente incrível e não conseguia acreditar que ele era, na verdade, um simples motorista de táxi. Ao mesmo tempo, o chefe dos bandidos decidiu que era hora de usar seu plano B, tirando uma arma do bolso. Imediatamente, ele colocou a arma na cabeça da menina e gritou que agora tinha um refém e que o homem não tinha escolha a não ser fugir. Ao ouvir tal afirmação, o jovem apenas sorriu, achando engraçado ao vivenciar uma agressão incrível contra o vilão. O herói decidiu verificar se o criminoso poderia realmente prejudicar Lumei, apontando a arma para ele. O inimigo decidiu atirar, querendo que seu oponente finalmente morresse. A menina, não querendo ver o que poderia acontecer com o jovem, decidiu agir e jogou abruptamente uma faca no inimigo. A faca voadora atingiu instantaneamente o alvo, e o bandido começou a gritar com todas as suas forças por causa da dor. Então, descobriu-se que um simples taxista poderia facilmente vencer a batalha contra uma gangue criminosa. O bandido não conseguia entender como isso era possível, pois parecia que uma pessoa comum não seria capaz de fazer algo assim. Sentindo uma forte raiva do jovem, o homem quis fazer tudo o que pudesse para que o estranho perdesse a batalha. O personagem principal decidiu atacar novamente e lançou um êmbolo para incapacitar seu inimigo. O êmbolo voador atingiu instantaneamente o alvo, fazendo com que o inimigo não conseguisse mais enxergar direito, pois seu rosto estava coberto. Enquanto observava tudo o que estava acontecendo, Lumei percebeu que o taxista era bom demais. Ele era como um cavaleiro que desceu do céu montado em um dragão. Esse cavaleiro era realmente o mais valente da sala, literalmente derrotando um exército de bandidos. Olhando para o personagem principal, a garota até pensou que estava alucinando, pois na verdade via um herói no motorista. Naquele exato momento, alguém entrou correndo na sala e algemou o homem, deixando-o impossibilitado de se mover. Descobriu-se que eram as forças especiais, que assumiram o controle do prédio e começaram a libertar os reféns, interrompendo as atividades dos bandidos. O pai, entusiasmado, começou a ligar para a filha, muito feliz por finalmente terem conseguido encontrá-la, assim como Lume e Bibi. Eles ficaram muito felizes ao ver seus pais, já que a mãe e o pai haviam sido capturados recentemente por um grande número de bandidos. Começaram a abraçar a menina e agradeceram a Deus porque ela estava bem. O capitão da equipe das forças especiais exclamou que os reféns foram resgatados sãos e salvos e que todos os demais deveriam ser amarrados. Mas o herói começou a gritar que era um cidadão exemplar que queria justiça, e de repente um homem disse que não havia necessidade de parar aquele cara. O homem musculoso começou a se exaltar, dizendo que todas as forças especiais estavam liberadas, porque ele cuidaria daquele homem sozinho. Os subordinados imediatamente começaram a sair, concordando com o chefe. Enquanto saíam, os soldados comunicaram entre si que o capitão lidaria pessoalmente com aquele cara, comentando que ele era muito forte e ninguém conseguia combatê-lo com dignidade. Pouco depois de todos saírem, o homem começou a olhar para o personagem principal como se estivesse à distância, prestes a brigar com ele. Rindo, o musculoso chefe virou-se para o jovem para dizer algo. Mas, descobriu-se que o jovem realmente decidiu perguntar ao chefe o que ele estava fazendo ali, ao que o chefe respondeu que não era nada de especial, ele estava apenas flexionando os músculos. O menino não se importou e não se lembrou que um homem também deve aprender a estar atento no momento certo e agir com cuidado, além de fazer bem seu trabalho depois de receber instruções. Algemando seu subordinado, o herói disse para ele não chamá-lo mais de chefe, porque agora ele era um simples taxista. Poucas horas depois, os acontecimentos continuaram tarde da noite na casa do protagonista. Pensando em tudo o que aconteceu,
ele concluiu que se transferiria para o SIM, terminaria a escola com louvor e se matricularia no ensino superior para obter um diploma de bacharel. Ele definitivamente faria isso na manhã seguinte. O evento continuou a se desenrolar na escola. O professor Zin pediu aos alunos que cumprimentassem seu novo colega de classe. Agora, ele estaria estudando na classe deles. Descobriu-se que era o mesmo rapaz chamado Len, que no dia anterior era motorista de táxi e derrotou mais de 10 rivais. Os colegas imediatamente notaram esse menino bonito e perceberam que queriam sair com ele. Envergonhados, alguns colegas queriam que o recém-chegado tropeçasse e caísse de cara, para que talvez ele não fosse visto como um esquisito. Mas o personagem principal era muito mais esperto que esse canalha, e com toda a sua força ele pisou no pé de seu novo colega de classe. O garoto insolente imediatamente pagou por sua ação, gritando de dor por causa da perna machucada. O professor não entendeu imediatamente o que estava acontecendo e perguntou ao aluno o que havia ocorrido, mas ele apenas respondeu que estava tudo bem. O colega ao lado dele decidiu avisar Len que era melhor não se envolver com Liao. O jovem não entendeu porque não deveria fazer isso, mas o colega explicou que, embora Liao não fosse particularmente forte, ele tinha Liga Celestial por trás dele. É surpreendente que muitos paguem para não tocar neles, pois eles eram os Yakuza da escola. Foi quando descobriram que esses canalhas estavam cobrando dinheiro para proteção. O jovem imediatamente percebeu que eles provavelmente eram ricos. Quando a aula terminou, as coisas começaram a mudar, e os eventos continuaram a acontecer durante o intervalo, começando a aprender de forma eficaz. Ele começou a ler livros nos intervalos, porque queria ser muito mais esperto que os outros. De repente, alguém chutou a mesa com força para chamar a atenção. Era Liao Qian, que veio com um amigo gritando que o recém-chegado provavelmente ainda não conhecia suas regras. Eles explicaram que todos deviam pagar 2.000 ienes por proteção, caso contrário, haveria consequências. Os colegas começaram a discutir que o recém-chegado estava enfrentando problemas e agora teria que pagar porque estava sendo ameaçado. Ao mesmo tempo, outro colega percebeu que a taxa era de apenas 1.000 ienes, mas por algum motivo o preço dobrou. Lu Ofen, um bandido, não se importou com isso e explicou que o recém-chegado tinha pisado no pé de alguém, por isso tinha que pagar o remédio. Da próxima vez, é melhor ele ficar de boca fechada. Vendo o que estava acontecendo, Lu Mei resolveu se aproximar e perguntar a Liao Qian o que ele estava fazendo e por que organizou essa farsa na frente do novato. Mas o bandido não conseguia entender porque a princesa estava se intrometendo em seus negócios, o que causou ainda mais preocupação entre os colegas. Agora perceberam que Lu Mei e Bibi estavam preocupados com o recém-chegado, e talvez eles realmente se conhecessem. O personagem principal resolveu rir das travessuras dos bandidos e disse que eles provavelmente eram estúpidos porque o poder está no conhecimento, e entenderiam isso quando lessem mais. Essa afirmação fez o canalha rir, e ele não conseguia acreditar que Lu Ofen havia dito isso. Como o recém-chegado não queria pagar, decidiram que iriam bater nele. A mente imprudente dos colegas havia dito que conhecimento é poder, por isso Len decidiu mostrar suas verdadeiras habilidades e acertou os dois canalhas com um livro. Os companheiros começaram a se preocupar ainda mais, porque perceberam que o recém-chegado ousava lutar contra a própria Liga Celestial, e agora ele estaria em apuros. O personagem principal tenta esclarecê-los e ensiná-los, então agora eles devem pagar. Através de seus esforços, os heróis também perceberam que, assim que os hooligans saíssem pela porta, correriam imediatamente para seu chefe, como cachorrinhos, para contar o que havia acontecido. Len enviou uma mensagem ao chefe dizendo que, depois da escola, iria até ele para pagar pela proteção. Ele insistiu que os agressores transmitissem essa mensagem, caso contrário, saberiam o que aconteceria com eles. Vendo tudo isso, os colegas ficaram muito surpresos que o recém-chegado quisesse cobrar taxas de proteção da Liga Celestial, como se estivesse louco. O colega de mesa do protagonista também ficou surpreso, sem entender se Len realmente ia fazer algo assim. Até Vivi e Lu Mei ficaram incrivelmente surpresas, porque queriam tomar a iniciativa, e então esse garoto resolveu se defender. O professor chegou e não entendeu porque os hooligans estavam sentados no chão, enquanto Len estava sentado numa cadeira à frente deles. A aula de inglês começou,
e o professor mandou todos os alunos se sentarem para continuar a aula. Naquele momento, os hooligans seguravam as bochechas, sentindo uma dor intensa, dizendo que Len simplesmente teve muita sorte. A resposta realmente surpreendeu Len, porque ele não esperava que os hooligans fossem tão desavergonhados. Ao mesmo tempo, a professora percebeu que havia um aluno novo na turma e decidiu se apresentar novamente. Ela disse que era professora de inglês, chamada Moon Byun, e que hoje iriam analisar o uso de preposições em inglês. Enquanto estava sentado na aula, Len percebeu que o inglês era muito chato e até começou a bocejar. Na aula, a professora decidiu fazer uma pergunta para envolver os alunos no processo. Nenhum dos colegas quis responder as perguntas em inglês porque não conseguiam. Naquele momento, o protagonista já estava completamente adormecido e até começou a roncar. A professora percebeu imediatamente que o menino ousava dormir em sua aula. Os colegas perceberam que ele agora estava encrencado e teriam que responder as perguntas. Os agressores também ficaram felizes porque o recém-chegado cometeu um erro e agora teria que sofrer com a professora. A professora se aproximou do aluno adormecido e começou a observá-lo de perto. Ela agarrou um livro e, com toda a força, bateu na mão do jovem. Durante o golpe, Len conseguiu se esquivar e nem sofreu impacto. No momento em que Luen se esquivou, ele continuou dormindo, e seu colega ficou incrivelmente surpreso, pois percebeu que seu vizinho de mesa na verdade não era uma pessoa comum. Ainda mais indignada, a professora começou a tentar, com todas as suas forças, bater em seu aluno. Mas ele continuava se esquivando, e ela não conseguia acreditar que ele estava dormindo o tempo todo. Liu Mei assistia a tudo, achando a situação tanto divertida quanto absurda. A mulher então decidiu que seria uma boa ideia chutar o aluno com toda a força, mas o golpe falhou porque o rapaz conseguiu desviar a tempo e não se machucou. Sentindo uma dor intensa, a mulher começou a pular em uma perna, incapaz de ficar de pé. O jovem finalmente acordou com o grito da professora e decidiu descobrir o que estava acontecendo. Olhando para a professora, Len perguntou o que havia acontecido, e a mulher percebeu que estava muito humilhada. Começando a ficar com raiva, a professora conversou com seu aluno em inglês, achando que ele não conseguiria responder corretamente. No final, descobriu-se que isso não era um problema para o menino, que respondeu facilmente em inglês, pedindo desculpas à professora porque não havia dormido bem na noite anterior. Para a professora, essa não foi uma desculpa válida, e ela disse que, se ele adormecesse novamente na aula, voaria pela janela e assistiria a aula lá fora. Mas Len gostou dessa opção e disse que ela nunca o expulsaria da aula por esse motivo. A resposta irritou ainda mais a professora, que ficou sem saber como reagir. Sentindo-se envergonhada, ela percebeu que Luen tinha uma pronúncia perfeita em inglês, ainda melhor que a dela. Virando-se, a professora disse que talvez perdoasse o aluno, mas ele deveria aprender a usar seu tempo com mais sabedoria. O recém-chegado era muito bom, e alguns de seus colegas perceberam isso, pois ele falava inglês tão bem que nem mesmo a professora podia superá-lo. Ele havia passado vários anos no exterior, e para ele, o inglês era como sua língua materna. O agressor, indignado, disse que a professora agiu injustamente ao perdoar o aluno, mas a professora não concordou e decidiu punir Liao por falar na aula. Assim, o agressor foi punido e expulso da sala por perturbar a ordem. Algum tempo depois, os eventos continuaram a se desenrolar. Após a aula, os alunos começaram a sair da sala para o recreio, mas alguns estavam bastante hostis. Preocupado com o que poderia acontecer, um colega percebeu que a Liga Celestial estava se aproximando de sua turma e resolveu avisar Luen que seus inimigos eram muito malvados e que ele não poderia derrotá-los. Portanto, ele deveria fugir da turma o quanto antes. Naquele exato momento, alguém ouviu os gritos de seu colega e imediatamente o agarrou. Eram os mesmos delinquentes que compunham a escola Yakuza, e eles vieram ensinar uma lição ao audacioso recém-chegado chamado Lopen. Começando a rir alto, o personagem principal exclamou que jamais imaginaria que um grupo tão sério teria um chefe tão pequeno. O líder apelidado de Anão estava visivelmente irritado, com um sorriso maligno. Anunciou que Luen agora seria punido. O jovem não se opôs à punição, mas insistiu que seu colega fosse solto primeiro, pois ele não tinha culpa alguma. Diante da situação,
O chefe Tandai argumentou que estava apenas ajudando Luen e não podia simplesmente deixá-lo ir. Todos os capangas da Yakuza receberam ordens para atacar o personagem principal e obrigá-lo a lamber os sapatos do chefe. O líder enfurecido mostrava-se um comandante ineficaz, incapaz de lutar por si só. Vendo sua fraqueza, o protagonista decidiu enfrentá-lo, agarrando-o e ordenando que repetisse pessoalmente tudo o que havia dito antes. Após dominar o chefe da Yakuza, Luen instruiu seu colega a se vingar, subindo e golpeando como forma de retaliação, já que Tandai havia revelado como esse bandido o intimidava constantemente. Isso era crucial para que ele se tornasse um homem de verdade, ao invés de permanecer um covarde inútil pelo resto da vida. Ao ouvir essas palavras, o antes covarde Okasa lembrou-se vividamente de como esse bandido o humilhava. Determinado a mudar sua condição, desferiu golpes com força, declarando que nunca mais permitiria ser intimidado dessa maneira. Esses eventos foram extremamente impactantes para seus colegas de classe, que não esperavam que o antes covarde Tandai fosse capaz de tal feito. Após a breve luta, Tandai estava visivelmente satisfeito e disse ao irmão que, se fosse o chefe, sempre defenderia seu novo camarada Lofenak, e não toleraria insultos. Os outros queriam vingança contra o homem que agrediu seu chefe, mostrando-se muito próximos dele. Entretanto, o inteligente Luen decidiu abordar o chefe da Yakuza com uma proposta, indicando que ele deveria pagar pela proteção ou seria jogado pela janela. Logo após o incidente, o chefe começou a exigir rapidamente dinheiro de seus alunos, pois estava agora sob a ameaça de um indivíduo capaz de grandes ações. Começando a chorar, o criminoso admitiu que devolvera todo o dinheiro, e Len instruiu seu companheiro a entregar tudo para Odinoklasniki.ru, enquanto ele gritava com satisfação por ter feito justiça ao ver o vilão fugir, sabendo que o chefe da Yakuza poderia ainda sobreviver. Em pânico, todos os seus colegas fugiram, temendo que Lu Ofen fosse um assassino, especialmente depois que ele havia derrotado Juan Oda. Ele ficou em choque e perguntou ao seu irmão por que ele fez isso, pois agora parte da culpa seria dele, mas o jovem permaneceu calmo, explicando que o bandido não havia morrido de jeito nenhum. Essa notícia acalmou seu companheiro, que decidiu verificar pela janela. Ao ver o destino do bandido, descobriu-se que ele fora jogado diretamente em uma lata de lixo e escapar apenas com o fedor do local onde caiu. Voltando ao seu colega, o herói exclamou que agora ninguém se atreveria a se vingar dele. Horas depois, os eventos continuaram próximos às portas da escola. Observando ao redor, o jovem avistou homens de terno que o procuravam. Eles queriam falar com Lu Ofen e levá-lo para encontrar seu chefe, que já o aguardava há algum tempo. Os agentes insistiram para que ele os acompanhasse. Em um carro em direção ao local onde o chefe estava, o protagonista e os homens de terno conversaram. Um deles perguntou ao jovem se ele sabia quem ele era, e Lu Ofen respondeu prontamente que ele era o pai de Zenbibi, sentado à sua frente, um renomado empresário e filantropo. O rapaz supôs imediatamente que eles queriam agradecê-lo por ter salvo sua filha, e ele não foi ganancioso ao pedir apenas 1 milhão de yuans como compensação. No entanto, sua declaração provocou a ira do homem, que perguntou com raiva se ele estava perseguindo especificamente sua filha. Era uma suspeita compreensível, dado que quando Bibi foi sequestrada, o rapaz era apenas um simples motorista de táxi, e agora estava no último ano do ensino médio. Mas, segundo o herói, foi apenas uma coincidência. Ele argumentou que era o destino e insinuou que talvez fosse melhor para ambos pensar na possibilidade de ele se tornar genro do homem. Assim não precisariam pagar nada e ele poderia compartilhar de seus muitos bens. O homem ficou ainda mais furioso e questionou se ele achava aquilo uma brincadeira. Neste ponto, o herói não conseguia entender por que deveria admitir algo que não fez, como se fosse considerado um tolo. Sentindo-se revoltado, o homem ameaçou chamar a polícia. O jovem não suportou tal comportamento e, com toda a força, deu-lhe um chute no estômago. O carro em que estavam sofreu um grave acidente, resultando numa grande explosão. Felizmente, Lu Ofen e Zen conseguiram escapar. Ao olhar para o carro destruído, ninguém podia acreditar que aquilo realmente havia acontecido. O chefe imediatamente sentiu que fora salvo, mas não entendeu o que acontecerá além de ver a explosão e entender a urgência de sair e chamar uma ambulância. Zen, as enfermeiras, correram imediatamente na direção dele para verificar se estava tudo bem. Observando que não havia ninguém no caminhão, o homem logo percebeu isso e decidiu investigar se Zen estava ciente de tudo aquilo. O idoso preocupado argumentou que Luen não poderia saber que ele estava à espera dele naquele momento específico, sugerindo que alguém há muito tempo queria prejudicá-lo, possivelmente ligado ao sequestro de sua filha. O jovem riu e saiu,
pedindo para esquecerem o ocorrido, pois pessoas boas frequentemente são mal compreendidas. Disse que deveriam investigar caso alguém fosse para casa gritando. O chefe instruiu reforçar a segurança para a esposa e investigar o incidente para descobrir e punir os responsáveis. Também ordenou que o levassem ao hospital, pois o salvador aparentemente quebrara algumas costelas. Horas depois, o incidente continuou a desenrolar-se em frente a um restaurante noturno. Observando o cardápio, o jovem notou que os preços eram altos mesmo na rua. Uma garçonete simpática aproximou-se e perguntou o que ele gostaria de pedir. Ele solicitou uma tigela de ramen com macarrão de ovo. Enquanto Lofen esperava pela comida, ele lamentava sua situação financeira, percebendo quão apertado era o dinheiro do seu trabalho para cobrir os estudos e despesas básicas. Suspirando profundamente, ele refletiu sobre isso por um longo tempo. Não conseguindo encontrar um apartamento com um aluguel acessível, alguém começou a gritar que havia encontrado uma barata na sopa. O cliente insatisfeito chamou imediatamente o garçom. Os bandidos começaram a agir de maneira agressiva, gritando com a garçonete porque viram uma barata no restaurante e exigiram uma indenização. A garçonete alarmada não entendia o que eles diziam. Continuando a se comportar de maneira intimidadora, eles afirmaram que a garçonete devia 20.000 yuans, ou o cliente insatisfeito tinha outra maneira de fazê-la concordar sem pagar. Corando um pouco, o cliente insolente percebeu que a garçonete era bonita e sugeriu passar a noite com eles como compensação, o que a deixou ainda mais nervosa, percebendo que os bandidos estavam provocando intencionalmente a situação e ela até pensou em chamar a polícia. Essa resposta não agradou aos visitantes, que viraram a mesa e mandaram a garçonete ficar quieta. Os hooligans não conseguiam entender por que a garçonete os acusava de mentir, pois já haviam afirmado anteriormente que encontraram uma barata na sopa, e para eles, isso não podia ser mentira. Ao testemunhar o conflito em andamento, os visitantes também ficaram apreensivos, pois os hooligans faziam parte de uma gangue conhecida como Raposas Negras, líderes locais de reputação temível. O bandido se aproximou da garçonete e ameaçou que se ela não conseguisse provar a inexistência de baratas ali, eles iriam exigir compensação, seja em dinheiro ou outro tipo de pagamento. Entretanto, o jovem decidiu intervir em defesa da garota, comentando que era fácil fazer com que o rapaz simplesmente cuspisse para provar sua afirmação estranha. Surpreso com essa resposta incomum, o homem imediatamente questionou de onde o jovem havia tirado isso. O idiota, que ousou responder assim, começou a esticar as mãos. O protagonista propôs uma solução simples e sugeriu verificar se o homem estava falando a verdade, corando de vergonha. Não importava que eles estivessem incomodando o cara, pois ele era apenas um garoto bobo. O malandro não entendia como poderia cuspir algo que já havia comido. A situação era repugnante, e o jovem, não satisfeito, pegou um pedaço de papel e bateu com força no insolente, gritando para ele que seria fácil verificar a verdade e descobrir o que realmente havia sido ingerido após o golpe tão contundente. O homem imediatamente começou a sentir náuseas e acabou vomitando tudo o que havia comido, embora os espectadores tivessem dificuldade em ver claramente. O bandido pôde verificar por si mesmo que havia baratas no vômito do homem, observando tudo com atenção. Os visitantes perceberam que Luen não tinha medo de enfrentar a gangue das Raposas Negras, o que os deixou perplexos. Outro membro da gangue agarrou uma cadeira e tentou atacar o jovem por se atrever a enfrentá-los. Não muito longe, havia uma garrafa que o jovem decidiu usar na briga, chutando-a e derrubando o agressor. A estratégia foi eficaz, pois o segundo integrante da gangue também foi derrubado não muito longe do primeiro. O protagonista ordenou ao inimigo que não se levantasse e observasse seu amigo, enquanto ajudava a procurar a barata. Embora tenha sido bastante duro com esses bandidos, ele agiu com justiça, o que foi reconhecido por todos os presentes. O ato de Luen foi impressionante nesta cidade, onde poucos haviam ousado enfrentar uma gangue tão influente antes. Enquanto os bandidos começavam a fugir, eles prometeram voltar. A garçonete agradecida expressou sua gratidão ao menino por tê-la salvado, mas Lufen respondeu que não precisava de agradecimentos e que apenas queria que os bandidos o deixassem em paz. A garota simpática pediu ao irmão que pelo menos aceitasse algum dinheiro como agradecimento, mas ele respondeu que não precisava ser recompensado por suas boas ações, pois não queria ser comparado aos bandidos. A garota salva então afirmou que não mencionaria dinheiro, pois seu irmão era um verdadeiro herói e não precisava de recompensas materiais. Aproximando-se da barraca com anúncios, o jovem percebeu que perto havia um apartamento para alugar. A garçonete imediatamente viu, e disse que era o anúncio dela, e esta manhã a menina simplesmente parou de alugar o apartamento dela. Depois de levar o menino para um apartamento alugado,
a garçonete contou para ele que 2 meninas moravam ali, mas hoje elas se mudaram e Lawson poderia simplesmente se estabelecer nesta casa. A menina também disse que seu salvador pode não pagar a pernoite hoje. Seu marido é responsável pelo aluguel, mas ele trabalha no turno da noite. Então amanhã eles vão combinar o preço, após o qual a irmã disse que ficou feliz em conhecê-lo e estava prestes a sair dizendo que se o jovem precisasse de alguma coisa. Sentado na cama, o menino pensou que contanto que ele ficou aqui, se a turma voltasse, ele poderia cuidar deles. Sentindo um cheiro desagradável vindo de seu corpo, ele decidiu que precisava tomar banho primeiro porque andar por aí suando era simplesmente nojento. Depois de tirar a roupa, o herói imediatamente entrou na banheira para se lavar. Alguém próximo já havia chegado de carro e aos poucos se dirigia para a casa onde Luofen morava. A garota, cansada, pensou que nunca mais iria a festas tão chatas. Quando começou a abrir a porta, a garota nem suspeitou que havia mais alguém no apartamento. Primeiro, a estranha começou a desabotoar o vestido porque sentiu que cheirava mal. No local onde estava, havia um cheiro desagradável de fumaça. Assim que a senhora se despiu, ela imediatamente foi ao banheiro tomar banho, mas lá ela encontrou um convidado indesejado. A garota começou a ficar com raiva. Ela simplesmente não sabia como reagir, pois havia um menino em sua alma se dirigindo à garota em Lumen English. Ela cumprimentou a professora e lhe desejou boa noite enquanto fechava a porta do banheiro. A professora não conseguia acreditar que havia um aluno em sua alma. Tendo chamado o dono da casa, a mulher imediatamente expressou seu descontentamento, mas o dono apenas respondeu que ele não sabia que apenas uma menina havia se mudado, porque o marido não quis falar sobre isso. Pouco depois de tudo acontecer, a personagem principal e sua professora estavam sentadas distantes uma da outra. Muito envergonhado, o educado rapaz pediu para a mulher não se preocupar, pois sua irmã não sabia de toda a situação e enquanto ela não trouxesse suas coisas ela poderia ir embora, e não contaria a ninguém o que tinha visto. Baixando a cabeça, a mulher exclamou que a Luna poderia ficar aqui. O menino reagiu imediatamente e se inclinou sobre o joelho da menina, gritando para ela que estava muito grato à professora por não deixá-lo passar a noite na rua. Sentindo-se ainda mais envergonhado, o professor Junho disse que Luen realmente poderia ficar ali, mas que ele tinha que prometer uma coisa a ela, e se não fizesse ela não o perdoaria. O aluno estava obrigado a participar da competição oral nacional de inglês uma vez por mês, sem exceções. Para evitar suspeitas e olhares curiosos, era crucial manter em segredo seu relacionamento professor-aluno, embora não fosse claro como fazer isso. Eles compartilhavam o mesmo espaço de moradia, e quando o proprietário do apartamento apareceu, a professora improvisou dizendo que seu primo havia chegado, apresentando-os como parentes. Isso foi um alívio para ela, temendo serem descobertos como estranhos. Aceitaram de bom grado o convite para jantar no restaurante do proprietário no dia seguinte, contentes em economizar dinheiro. Enquanto isso, na imponente mansão, um membro do grupo insistia que seu irmão deveria se defender para preservar a honra da família. Liao Yanen havia agredido Tanda e um jovem novato, e o irmão acreditava na narrativa detalhada, nutrindo um desejo de vingança contra os valentões da escola. As irmãs concordavam que deveriam incluir Lu mais frequentemente em suas conversas, achando-o charmoso e querendo evitar que Vivi se sentisse isolada. Uma das irmãs decidiu abordar Lu para conversar, expressando preocupação ao convidá-lo repetidamente para sua festa de aniversário na próxima semana. Lu agradeceu educadamente e aceitou o convite, deixando-a radiante, mencionando que seu pai também desejava agradecê-lo pessoalmente. Os colegas comentavam animadamente sobre o convite de Vivi para Lu, todos desejando estar em seu lugar. De repente, o valentão exclamou que o diretor Juan havia ordenado que Lu o encontrasse em seu escritório, acompanhado por seu capanga, Tandaya. Intrigado com o convite peculiar, Lu dirigiu-se ao escritório do diretor, onde foi recebido com seriedade. O diretor perguntou quem ele era, confundindo-o com outro aluno. Lu se identificou, e o diretor mostrou-lhe um documento sobre as normas disciplinares da escola, exigindo uma nota explicativa de 5.000 palavras e um pedido de desculpas pessoal. Lu então percebeu que o sobrenome do diretor, Juan, coincidia com o seu próprio. O questionamento de Oda deixou o homem visivelmente incomodado, pois não compreendeu a insinuação feita pelo aluno desde o dia anterior. Ele forçou o aluno a sair pela janela, e por sorte ele caiu no lixo, sobrevivendo à queda. Se não fosse pelo testemunho de seu tio, Zenai Tian,
ele poderia ter sido morto há muito tempo. Depois de ponderar por um momento, Luen não conseguia acreditar que Zengaion o considerava um parente, o que indicava potenciais complicações com o diretor. Quando percebeu que não tinha mais sentido falar com o diretor, o jovem ligou para seu amigo e relatou tudo. Seu amigo disse que poderia conversar com seu tio sobre o ocorrido após deixar o escritório, e Day mencionou ao camarada que presumiu corretamente que o diretor Dauna era parente de Huan Laut, sendo seu quarto tio, e que provavelmente buscava vingança. Observando seu tio amigo, o jovem notou que cada vez que mencionava alguém da família, Huan ficava visivelmente perturbado, indicando um rancor latente. Tang decidiu então enfatizar que Zengaion era verdadeiramente notável em comparação à família Huan, que considerava um estorvo para a sociedade. Isso deixou o garoto satisfeito por estar de alguma forma ligado a Gaia. Durante todo esse tempo, os Oligans observaram atentamente o protagonista e seu amigo, sem entender como eles haviam sobrevivido, enquanto horas se passavam e os eventos se desenrolavam. Após a escola, os camaradas decidiram convidar Luen para jantar, elogiando suas habilidades culinárias, e o herói aceitou com prazer, nunca recusando uma refeição gratuita. De repente, um indivíduo se aproximou dos dois amigos e riu deles, chamando-os de estranhos. Era o mesmo canalha que havia espancado Luen e Tandai antes, ameaçando que eles morreriam naquele dia porque seu irmão mais velho, Huan Machen, havia chegado para se vingar da humilhação. Observando tudo aquilo, o herói não conseguia compreender a obsessão dessa família com vingança, enquanto Tandai estava pronto para enfrentar a briga. O jovem sentia uma profunda raiva pela família orelhuda, responsável pela morte de sua mãe e pela fratura na perna de seu pai. Isso fez o canalha rir, argumentando que os pais de Tandai eram inúteis e mereciam morrer. Percebendo com quem estavam lidando, o jovem cerrou os punhos e continuou observando o homem insolente que zombava da memória de sua mãe. Olhando para seu amigo, ele decidiu acalmá-lo, pois era evidente que estava furioso. O protagonista decidiu confrontar os insolentes sobre suas intenções, mas o jovem da família Huan humilhado apenas disse que logo viriam do que ele era capaz. O vilão proclamou que seu irmão Machen seria o primeiro a quebrar a perna de Tandai, garantindo que ele fosse banido para sempre, se aproximando sorrateiramente do desafortunado. O jovem agarrou-o pelo colarinho e decidiu confrontá-lo sobre suas palavras. Os capangas do bandido rapidamente empunharam suas armas, prontos para retaliar contra Ofen por ter capturado seu líder. Um dos membros da gangue avançou com um bastão de beisebol, pronto para golpear o jovem que iniciará o confronto. Porém, Huan, aliado da família, errou o ataque e acertou diretamente as costas de seu chefe com um bastão de beisebol. Vendo que o adversário estava atordoado, Ofen agiu rapidamente e desferiu um golpe direto no rosto com toda sua força. O adversário caiu imediatamente, incapaz de resistir ao impacto tão poderoso. O irmão mais velho da família Huan reconheceu imediatamente a habilidade de seu oponente. Ele era realmente habilidoso e possuía uma força impressionante. Quando o bandido avançou em sua direção, acreditou que poderia facilmente dominá-lo. Segundo o irmão mais velho, ninguém no mundo poderia resistir ao seu ataque, declarando-se invencível. O camarada preocupado gritou para que o irmão Fen tomasse cuidado, pois ele poderia ser atingido. O adversário hesitou, perdendo o ímpeto de seu ataque direto ao rosto do jovem. O golpe foi interrompido abruptamente. Nesse momento, Luen lançou um contra-ataque extremamente rápido, deixando os bandidos surpresos ao perceberem que até o irmão mais velho de Huan Machen havia sido derrotado, e que ele não representava uma ameaça séria para Ofen. Os capangas da gangue recuaram como se enfrentassem um demônio poderoso, temendo profundamente. Enquanto isso, o irmão mais velho gemia de dor, incapaz de se levantar do chão. Vendo seu oponente furioso e desesperado, o bandido percebeu que precisava mudar sua abordagem. Num movimento furtivo, sacou uma faca para um ataque sorrateiro, tentando superar a dor. Porém, para Ofen, o ataque foi completamente previsível, e ele se defendeu facilmente contra um oponente tão tolo. Ao desarmar o bandido, Ofen decidiu ensinar uma lição sobre o uso responsável de uma arma tão perigosa. Ele retaliou com múltiplos golpes, visando o inimigo que tentava escapar. O irmão mais velho da família Huan, completamente atônito, fechou os olhos ao perceber o ataque,
abrindo-os para descobrir que suas roupas haviam sido cortadas e seu corpo estava ileso. Aterrorizado, ele não sabia como reagir, humilhado e incapaz de resistir. Olhando pela última vez para seu adversário, Ofen declarou que eles não deveriam zombar dele novamente ou enfrentariam consequências fatais no futuro. Assustados, os bandidos fugiram, tentando levar seu líder para um local seguro. Ele compartilhou com seu amigo quão impressionante era, mas reconheceu que havia causado um embaraço para a família Juan, sugerindo que talvez devessem ir jantar agora. O herói não se preocupou muito naquele momento, imaginando que alguém poderia estar ajudando-os e que seria bom seguir em frente com o jantar. Após uma breve viagem até a residência de Tanguy, encontrarão-se numa área carente e bastante suja. Ao entrarem na casa, Lumei ficou chocado ao ver o quão antiquada ela era, permeada por um forte odor de álcool. Observando ao redor, encontraram um homem deitado na cama, coberto por garrafas vazias, e Tanguy explicou que era seu pai. Embora ele passasse os dias bebendo e deixando bagunça, sempre conseguia limpar o apartamento depois. Enquanto exploravam o apartamento, o jovem notou uma fotografia antiga com soldados, percebendo que o homem já havia tido uma vida diferente antes de se entregar ao álcool. Mesmo assim, decidiu pedir ao amigo que falasse sobre si mesmo e sua família com Juan. Tanguy apontou para um terreno baldio próximo, roubado por especuladores imobiliários por um preço muito baixo, onde várias pessoas haviam perdido a vida naquela noite fatídica. Entre os mortos estava a mãe de Tanguy, um evento que ainda o entristecia profundamente, assim como seu pai, presente naquela noite e ferido na perna. Os vilões envolvidos eram poderosos e influentes, conseguindo encobrir o incidente com dinheiro. Pouco depois, o pai acordou e percebeu a presença do filho com um colega de classe, pedindo que Tanguy fosse comprar cerveja, pois queria beber com ele após a saída do amigo. Ele cumprimentou educadamente o amigo do filho e se apresentou, concordando em conversar um pouco. Quando o jovem sugeriu treinar com ele, o homem riu da ideia, reconhecendo sua idade avançada comparada à juventude do rapaz. Decidindo descansar mais um pouco antes de trazer a cerveja, o pai se cobriu com um cobertor. No entanto, Lumei optou por não ir embora, explicando ao homem que já estava comprometido ali. Quando o jovem mencionou seu passado na 17ª Divisão Naval e como se sentia desonrado por não ter conseguido completar o treinamento, o pai reagiu com desagrado. Ele se levantou da cama, surpreso pela audácia do jovem ao criticar sua história militar, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. A luta irrompeu, com o homem decidido a ensinar uma lição ao jovem por sua insolência. Enquanto isso, Tanguy adentrou a casa e ficou chocado com o que viu. O rapaz testemunhou seu pai e seu amigo machucados, fruto da briga que acabará de ocorrer entre eles. Ele percebeu que o pai estava visivelmente satisfeito com o resultado. Durante uma breve conversa, o homem revelou que o amigo de seu filho também era soldado, e resolveram discutir um pouco sobre as habilidades do jovem, comentando que os jovens de hoje eram notavelmente fortes e ele não seria um adversário fácil. Sentindo uma alegria genuína, o homem reconheceu as excelentes habilidades de seu oponente e perguntou se ele também fazia parte do esquadrão de facas. Com um sorriso, o jovem respondeu que estava mais inclinado ao esquadrão de espadas. Fechando os olhos, o rapaz explicou que ele também não fazia parte daquele destacamento, deixando seu tio surpreso. O esquadrão de espadachins era formado por soldados selecionados do esquadrão de facas, e cada espadachim precisava dominar o manejo de 10 facas, permanecendo melhor entre os guerreiros chineses, um esquadrão lendário sem igual. Enquanto Tio Tan continuava a comparar as habilidades, o jovem ficou intrigado, percebendo que ele estava enfrentando alguém de um nível superior. Com cautela, ele continuou a conversa com o tio. O herói pediu ao tio que contasse o que aconteceu entre ele e a família Juan, explicando que precisava se vingar deles para que pudessem avançar além da estagnação e do ressentimento. A conversa foi difícil para o homem, que já tentará várias vezes se vingar, sem sucesso. Durante essa conversa, Lu Fen deixou claro ao tio que ambos compartilhavam uma inimizade comum em relação à família Juan, e que juntos poderiam ter uma chance real de derrotá-los. Reconhecendo suas limitações individuais, eles concordaram que precisavam unir forças para enfrentar o inimigo em comum. Ao ouvir isso, o homem mal podia acreditar que o jovem tinha um plano para enfrentar seus inimigos tão formidáveis. Ao invés de confiar apenas na força bruta, eles decidiram que precisavam de evidências concretas para desmantelar a família Juan de uma vez por todas. Assim, contaram com a ajuda do tio para reunir as provas necessárias. Determinado, o tio se comprometeu a encontrar e apresentar as evidências das várias violações cometidas pelos Juan. Enquanto isso, na parada de ônibus,
O herói aguardava calmamente seu transporte para casa, quando um carro parou abruptamente ao seu lado, revelando-se ser o Sr. Zen. O jovem começou a suspeitar que estava sendo seguido em todos os lugares, não importava para onde fosse. Luen percebeu que o cavalheiro era extremamente rico e poderoso. Ele desconfiou que alguém como aquele poderia ter interesse em um estudante pobre como ele, talvez até pensando em explorá-lo como um filho legítimo. Dessa vez, o homem procurava o herói para agradecê-lo por ter salvo sua filha e também para propor que Lu se tornasse ocasionalmente o guarda-costas dela. O herói ficou perplexo, pois não entendia como poderia assumir esse papel enquanto ainda era apenas um estudante, incapaz de dedicar todo o seu tempo à segurança dela. Foi proposto que ele precisaria agir apenas em ocasiões especiais, como aniversários, e o homem revelou que descobrira quem estava por trás dos ataques anteriores à sua filha. No entanto, ela recusou os guarda-costas que ele havia contratado e decidiu procurar por Ofen. O trabalho oferecido prometia uma compensação generosa, e o homem imediatamente sacou um envelope cheio de dinheiro. Ao ver a quantia, o jovem percebeu que eram mais de 100.000 yuans e não tinha como recusar. Após o homem dispensar Lu para que ele voltasse para a casa de ônibus, o dinheiro oferecido lhe proporcionava um alívio financeiro significativo por muitos meses. Ao chegar em casa, ele foi surpreendido pela presença da professora Jun. Ela estava vestida de forma surpreendentemente formal, usando um traje tradicional chinês adequado apenas para cerimônias especiais, não um cosplay. Embora o jovem tivesse algum conhecimento sobre cerimônias de chá, ele decidiu participar da cerimônia com a professora, embora não tivesse sido formalmente convidado. Enquanto observava as xícaras de chá dispostas na mesa, ele percebeu que estava diante de um chá de alta qualidade, o Tongjin de primeira classe, e decidiu saboreá-lo para apreciar seu verdadeiro sabor. No entanto, notou que a temperatura estava um pouco fora do ideal, o que o fez questionar se a professora realmente entendia completamente as cerimônias de chá. Suas observações pareceram irritar a professora Jun, que baixou a cabeça como uma criança repreendida. Ela admitiu que o jovem estava certo em parte, mas explicou que simplesmente amava realizar cerimônias de chá, apesar de não ter sido elogiada por seu mentor. O protagonista argumentou que não se tratava apenas de talento técnico, mas também de emoção e dedicação. Após um breve preparo, o chá estava pronto, e a professora experimentou, descobrindo que o aroma era puro e o sabor extremamente refrescante, como se o jovem fosse um mestre na cerimônia de chá. Na verdade, ele não era um mestre técnico, mas sua sinceridade e tranquilidade natural brilhavam naquele momento. Ao ouvir aquela revelação inesperada, a professora ficou visivelmente surpresa. Ela às vezes ponderava sobre como Lu Ofen não se parecia em nada com um aluno comum. Decidindo agir, ela iniciou uma conversa imediata com ele. Contudo, o menino rapidamente mudou de assunto e declarou que não estava interessado em discutir questões pessoais naquele momento, afirmando que era hora de ir para a cama. A mulher reagiu prontamente, pedindo que ele esperasse enquanto ela se servia mais uma xícara de chá e fazia um pedido um tanto peculiar. Precisava que Luen fingisse ser seu namorado no dia seguinte à noite. Após o pedido estranho, ele decidiu que precisava clarear a mente e saiu para correr à noite. Correndo dezenas de quilômetros sem parar, ele estava determinado a não interromper o treino. Lembrando do pedido feito pela professora, ele respondeu imediatamente que provavelmente era uma brincadeira dela, pois como simples estudante, estava receoso de que isso não desse certo no final. Ela explicou que precisava do favor para uma situação em que teria que se encontrar com alguém que não gostava no dia seguinte à tarde, e queria sua ajuda caso algo acontecesse. Refletindo sobre a situação, ele percebeu que mal tinha sido convencido pela professora, e que a situação parecia um clichê. De repente, um grito alto ecoou nas proximidades, anunciando que uma criança estava sendo sequestrada. Um grupo de bandidos começou a atacar uma mulher na rua, enquanto alguns deles tentavam roubar seu filho. O protagonista agiu instantaneamente ao ver o perigo iminente. Usando suas habilidades, ele correu em direção ao local do crime para ajudar a mulher. Alcançando uma velocidade incrível, Lufen realizou um salto difícil sobre um rio de pelo menos 10 metros de largura. Ao testemunhar o feito, um homem próximo ficou estupefato com a habilidade do jovem. Os bandidos já estavam tentando escapar com o carro, carregando a criança consigo. Com sua proximidade, ele golpeou um dos vilões com precisão, fazendo voar vários metros para o lado e colidir com uma árvore. O bandido, tomado pelo medo repentino, não conseguia identificar quem era aquele jovem determinado, mas brandiu sua faca com um desafio claro:
ninguém interferiria. O protagonista, inflamado pela ira, estava pronto para qualquer coisa para salvar a criança que estava sendo roubada. Fixando o olhar no seu adversário, o audacioso bandido ficou paralisado, sem saber como reagir. Enquanto isso, outro criminoso no carro próximo observava a cena, e Luen não hesitou em se dirigir até ele. Com um golpe poderoso, o jovem acertou a porta do carro com o joelho, causando danos como se tivesse sofrido um impacto severo. Para o cúmplice, foi uma cena chocante, incapaz de acreditar na habilidade daquela pessoa. Após um breve mas intenso confronto, os bandidos foram dominados, um deles desmaiado sob uma árvore e outro caído ao lado. O carro estava agora destroçado, como se tivesse passado por um acidente grave. O terceiro bandido, trêmulo de medo, ergueu as mãos em rendição ao admitir sua culpa. Observando a cena, o homem que testemunhou tudo ficou impressionado com a determinação e coragem daquele que salvou o filho da mulher em perigo. Os homens logo perceberam que o protagonista já havia partido, mas o homem sabia quem ele era. Não era surpresa para ele que alguém com habilidades tão extraordinárias tenha feito o que fez. Afinal, entre todos que ele conhecia, apenas uma pessoa poderia realizar tal feito, aquele cujo rosto sempre permanecia oculto. No dia seguinte, na escola, os eventos continuaram a se desenrolar antes do início das aulas. O amigo alegre compartilhou com Tandai que, depois de conversar com ele, seu pai havia parado de beber e até começou a treinar Luen. Ele expressou sua alegria por poder ajudar seu amigo e perguntou se poderia convidá-lo novamente para jantar, ao que Luen aceitou alegremente, virando-se para ir embora. A professora Junho ordenou que Luofen e Tanda não se distraíssem durante a aula. Ao ver a reação do professor, o menino piscou para ele, afinal, eles eram colegas de quarto. Anteriormente, a professora havia sido a melhor aluna da Universidade Janzen e provavelmente tinha muitos admiradores. Tandai percebeu imediatamente que sua amiga estava apaixonada pela professora, sem saber que eles moravam literalmente com ela. A noite chegou, e os eventos continuaram, culminando no grande momento em que o menino apareceu com um terno, uma gentileza decidida a presenteá-la. No final, revelou-se que era um traje de grife, custando uma fortuna, mas Jun preferiu não discutir isso e simplesmente instruiu a vestir o terno. 10 minutos depois, o jovem finalmente vestiu a peça e decidiu mostrar à professora como ficava. Inicialmente, ele ficou um pouco envergonhado pela falta de ajuste, mas o terno que Jun lhe deu se ajustava perfeitamente, fazendo-o sentir-se impecável. A mulher, um tanto constrangida, confessou que seu aluno era notavelmente bonito e brincou que ele poderia ser apresentado como um graduado de Harvard, com sua própria empresa e um salário anual milionário. Essa ideia realmente impressionou o jovem, que nunca teria imaginado algo assim por conta própria. 2 horas depois, a professora finalmente se vestiu, usando um elegante vestido. Luen esperava ansiosamente por ela, até que finalmente chegou. Ao vê-la, o jovem imediatamente despertou e ouviu as desculpas dela pelo atraso, entendendo que era compreensível. Decidindo ir de táxi para o evento, o herói foi interrompido pela professora, que insistiu que, como empresário com um salário anual milionário, ele deveria usar seu próprio carro luxuoso estacionado em frente à casa dela. Impressionado com a beleza e o custo do veículo, Luen aceitou o convite para entrar e seguir para o evento. Durante o trajeto, eles riram juntos sobre como a professora o havia convencido, e Luen concordou, divertido com a ideia de que não deveria demonstrar surpresa. Quando chegaram ao evento, a professora pediu a ele que a chamasse de Meimei dali em diante. Isso foi um tanto inesperado para Luen, acostumado chamá-la de Jun, mas ele não pensou muito nisso e começou a perguntar mais sobre ela, enquanto ela explicava que precisava se desvincular de um pretendente rico que seus pais haviam escolhido para ela. Ele decidiu sorrir e agir de forma ingênua diante disso. O pretendente acabou sendo o noivo que seus pais queriam para ela, procurando um genro rico. Quando descobriu que o noivo era Rich, Luen disse que aceitaria 10 milhões para terminar com Meimei. Apesar dos conflitos, o casal chegou ao evento, que revelou ser em um enorme iate. Luen presumiu que o dono fosse rico, e de mãos dadas, Meimei e Luen se dirigiram ao iate, onde eram esperados. Os presentes logo notaram a chegada de Meimei e mencionaram que seu noivo a esperava no 3º andar, surpresos ao verem quem a acompanhava. Ela declarou que seu namorado estava com ela, o que foi uma revelação surpreendente para todos. Depois de embarcar no iate, Luen descobriu que o namorado rico de Meimei pertencia à família do em Xangai. Ele ouvirá dizer que essa família era proeminente e intocável em Xangai. Subitamente, alguém começou a chamar
chamar o nome de Meimei e correu até ela com flores, provavelmente o mesmo pretendente de uma família rica, tentando conquistar sua simpatia com um buquê. Enquanto Meimei olhava para as flores, agradeceu ao namorado, mas disse que não apreciava muito flores. Sem hesitar, o homem descartou as flores e sugeriu que eles esquecessem o assunto, passando a perguntar a Meimei por que ela havia deixado Pequim como um pássaro migratório. Quando Meimei não respondeu, ele a convidou para um jantar luxuoso, com carne importada. Agradecendo pelo convite, Meimei estava prestes a recusar, mas Luen insistiu que seria indelicado recusar um convite. Ruborizando de leve constrangimento, ela concordou em jantar. Nesse momento, um jovem de uma família rica percebeu que Luen estava segurando a mão de Meimei e chamou a segurança, considerando um convidado indesejado a bordo. Mesmo depois de Meimei explicar que ele era seu namorado, o jovem insolente não se intimidou e desafiou Luen abertamente, sem se importar com as consequências. Sentindo uma forte antipatia pelo comportamento arrogante do jovem, Luen advertiu severamente, ameaçando caso ele não escolhesse melhor suas palavras. O jovem finalmente se desculpou, aparentemente com medo da família Sito. Curioso sobre quem era o jovem e por que ele agia de forma tão desrespeitosa com um membro da família Sito, Luen tentou acalmá-lo, revelando que era seu pai e questionando sua presença ali. Uma figura mais velha se aproximou do conflito, revelando-se o avô de Meimei, o que surpreendeu a todos. Ele pediu desculpas pelo comportamento do neto e explicou que veio ao iate para ver Meimei, não esperando encontrar Luen lá, revelando um encontro inesperado entre conhecidos antigos. Enquanto Meimei se aproximava do avô para perguntar sobre sua chegada e como ele conhecia Luen, o avô explicou que procurara Luen por 2 anos depois de ele se separar de Meimei, preocupado com seu desaparecimento. Ele compartilhou histórias sobre suas tentativas de localizá-lo, mas sem sucesso, deixando Meimei perplexa com a revelação. Percebendo a intensidade das emoções ao seu redor, Meimei inclinou a cabeça, tentando entender o que estava sendo discutido entre eles. Ele pediu à professora Jun que deixasse o assunto para lá e explicou que não poderia mais ajudá-la. Quando estava prestes a sair, o vovô interveio, percebendo que perder Luen seria um erro irreparável, expressando isso ao deixar o Suan Yuan Pavilion. O ambiente esfriou rapidamente, com os 20 principais mestres saindo um após o outro após essa discussão. Luen simplesmente respondeu que não era todo-poderoso, apenas um estudante comum do ensino médio. Inesperadamente, um homem bloqueou o caminho do protagonista e pediu-lhe para cessar qualquer animosidade contra o rapaz. Ele explicou que o velho Junho havia solicitado que Luen não partisse e que não deveria julgá-lo sem conhecer sua verdadeira natureza. Ao ouvir essa resposta, seu interlocutor não suportou a insolência e partiu para agarrá-lo, buscando ensinar-lhe uma lição. Luen não tolerou a agressão e rapidamente contra-atacou. Com um golpe de cotovelo poderoso, fez o homem cair e bater na parede. Tentando acalmar os ânimos, Meimei gritou para os dois pararem. O agressor ignorou o apelo e tentou golpear Luen novamente, mas seus golpes foram ineficazes diante da habilidade e rapidez do jovem. Virando-se para o velho Junho, o homem pediu desculpas pela derrota, reconhecendo que estava lidando com alguém extraordinário. Luen era conhecido como Rei, tendo ganho respeito como o lutador mais forte da China, reconhecido por seus amigos e inimigos. Mais tarde, na discoteca, a música ecoava enquanto muitos dançavam e se divertiam. Luen, o rei, relaxava tomando uma bebida após um dia árduo de trabalho, refletindo sobre os eventos passados. Ele recordava o momento em que resgatou muitos cães de uma floresta durante um incêndio, uma missão que o marcou profundamente. Após uma longa perseguição, Luen encontrou-se à beira de um penhasco, sem para onde escapar. Seu companheiro, incapaz de parar a tempo, caiu no abismo, levando Luen a acreditar que ela havia perecido na missão da qual ele a resgatou sozinho. Desde então, ele sentia profundamente a falta dela e nutria uma grande raiva pelo seu chefe, incapaz de encontrar o corpo da garota. De repente, uma jovem esbarrou nele várias vezes, parecendo aflita e nervosa. Luen não entendia o motivo do comportamento estranho dela, mas a garota, assustada, começou a se desculpar freneticamente por tê-lo machucado acidentalmente. Observando-a, Luen notou o pavor em seus olhos. Ao aceitar suas desculpas, ele tentou acalmar a situação. Quando a garota percebeu que estava sendo perseguida, entendeu que precisava se esconder. Rapidamente, ela se agachou sob uma mesa,
tentando evitar seus perseguidores. A situação se complicou quando um homem com um curativo no olho começou a acusar a todos de serem cúmplices da fuga da garota. O patrão ordenou que seus capangas a capturassem rapidamente, mas a garota conseguiu escapar despercebida, dirigindo-se a Luen em busca de ajuda. Luen a aconselhou a fugir imediatamente, alertando-a sobre a periculosidade da situação. Após a partida dela, ele refletiu brevemente sobre o encontro, ponderando se já havia conhecido antes. Mas tudo isso durou apenas um momento fugaz. Logo, os bandidos encontraram a garota novamente e tentaram prendê-la. Desesperada, ela implorou a Luen que chamasse a polícia para ajudá-la. Luen, fingindo indiferença, esperou pacientemente até que os bandidos se afastassem, permitindo que ele voltasse para casa tranquilamente. Entretanto, um dos bandidos se aproximou dele e o ameaçou, ordenando-lhe que esquecesse tudo o que tinha visto. Ao mencionar que eram membros da gangue das Raposas Negras, Luen se enfureceu profundamente e reagiu, desferindo golpes no bandido. O incidente deixou uma forte impressão, não apenas nos membros da gangue, mas também no chefe que liderava aqueles criminosos. Ninguém teria imaginado que um simples rapaz seria capaz de desafiar tal situação. Com o rosto vermelho de indignação, o jovem não conseguia entender como sempre parecia esbarrar na gangue dos Lobos Negros, como se eles brotassem do chão. O líder da gangue encarou o rapaz e questionou se ele sabia com quem estava lidando e quem eles eram. Os frequentadores do bar reconheceram-o como o famoso Ciclope, e não invejaram o rapaz por ter provocado o Ciclope em vão. Na gangue dos Lobos Negros, havia 4 figuras proeminentes: um grande tubarão branco, um cachorro negro, um tigre selvagem e o próprio Ciclope. Cada um deles era conhecido por suas características únicas, sendo todos ferozes e poderosos, com pessoas influentes apoiando-os. O Ciclope declarou que quando alguém entrava no bar, seja para negócios ou apenas para beber, eles eram considerados irmãos, mas não tolerariam problemas causados pelos clientes. Decidiram então saber o nome do rapaz, segurando sua mão. Ele respondeu que se chamava Serigato Negro, ordenando que todos erguessem as mãos. Os bandidos cochicharam entre si, achando que o jovem provavelmente estava bêbado demais e deveria ser ignorado, mas o Ciclope insistiu que a reputação deles estava em jogo e precisavam lidar seriamente com o visitante. O rapaz afirmou que não iria a lugar algum e que resolveria o assunto como pretendia. Isso irritou ainda mais os bandidos, que alegaram que a mulher havia filmado suas negociações confidenciais e se ela não devolvesse o vídeo, eles não o libertariam. O jovem imediatamente disse que ela havia entregado o vídeo para ele. Revistando seus bolsos, não encontrou nada. Os outros bandidos reagiram rapidamente, ordenando que o rapaz procurasse pelo vídeo. Ele encontrou instantaneamente. O rapaz olhou com raiva para os bandidos, mantendo-os à distância enquanto o líder sentiu medo genuíno, percebendo a aura ameaçadora do rapaz. Sorrindo, o herói concluiu que esses homens eram simplesmente insignificantes, ousando ameaçar uma mulher indefesa. O lixo sempre se revela como tal e não consegue esconder sua arrogância, inventando nomes para suas gangues. Os espectadores não conseguiam entender como um simples rapaz conseguia enfrentar a gangue dos Lobos Negros. Um dos bandidos começou a gritar que o rapaz estava desafiando-os, encarando a gangue como se estivesse buscando a própria morte. O rapaz, visivelmente embriagado, admitiu que de fato estava buscando a morte, desafiando-os a tentarem matá-lo. Em breve, ele percebeu que não tinha medo da morte. Ele já havia terminado sua bebida e pediu mais ao barman, enquanto gradualmente começava a duvidar de sua própria coragem para desafiar os bandidos. O Ciclope bradou que era famoso por seu jogo de dardos e ofereceu um desafio: se alguém conseguisse desviar de seus dardos, ele libertaria tanto o rapaz quanto a garota. Os presentes logo perceberam que essa não era uma técnica secreta do Ciclope, e todos sabiam que ele era habilidoso o suficiente para matar com um único dardo. A garota gritou para os rapazes deixá-la ir, argumentando que o assunto era apenas dela e não tinha nada a ver com o que estava prestes a revelar no vídeo. Mas o jovem bêbado tinha uma opinião diferente e aceitou o desafio do bandido, maliciosamente sorrindo. Ciclope estava pronto para começar e ordenou que seu oponente parasse a música na boate, criando um silêncio repentino. Cambaleando de um lado para o outro devido ao excesso de álcool, o jovem achou difícil focar e acertar o homem. Enquanto lutava para se concentrar, pensou que o bandido deveria apreciar a chance de testemunhar as habilidades do Ciclope de perto. O bandido, ainda cego de um olho devido ao encontro anterior com Ciclope,
não teve medo de desafiar publicamente o jovem, até mesmo sugerindo que estava pronto para morrer. Parecia que naquele momento o protagonista estava indiferente, continuando a beber, aparentemente alheio ao que estava acontecendo. O inimigo, arrogante, subestimou o jovem. Ciclope então usou uma técnica secreta conhecida como 3 dardos mortais. Observando tudo, a mulher viu o velho Bill atacar o inimigo inesperadamente, começando a rir maliciosamente. O jovem percebeu que era por isso que ocupava uma posição tão importante. Embora tivesse conseguido desviar do primeiro dardo, mal escapou dos outros 2 que poderiam tê-lo acertado fatalmente. Ninguém esperava que um bêbado pudesse resistir a uma técnica tão complexa. Olhando para os 4 dardos lançados, o herói mal conseguia acreditar na habilidade do adversário. A garota resgatada ficou aliviada por seu salvador ter escapado ileso, enquanto os bandidos observavam atônitos. Quando a mulher se aproximou do herói, realmente percebeu sua destreza na batalha e o Ciclope, derrotado, permitiu que eles deixassem o clube. No entanto, o bandido interveio, proibindo a saída de todos e ordenando que permanecessem onde estavam. O jovem virou-se mostrando-se forte, conseguiu pegar os 4 dardos lançados, desafiando qualquer um a escapar. A mulher, admirando-o, mostrou a língua para a garota, indicando sua habilidade e audácia. Ela começou a resistir, declarando que agora tinha um irmão mais novo que a protegeria, e que não tinha mais medo de ninguém. Depois de ponderar por um momento, o protagonista percebeu que havia apenas uma maneira incomum de derrotar o Ciclope e finalmente vencer esta competição. Com engenho, ele lançou um dardo no momento certo, fazendo com que o inimigo gritasse de dor quando o dardo atingiu seu olho com precisão. O bandido lutou para se manter de pé, enquanto seus capangas lhe aconselhavam a aguentar a dor extrema. O inimigo gritou que estava cego e ordenou que chamassem seus aliados para cuidar do rapaz algumas horas depois. Os aliados do Ciclope chegaram em massa ao clube, formando um impressionante exército de bandidos. A mulher alarmada aconselhou o irmão a fugir, pois havia muitos bandidos e a situação estava se complicando rapidamente. Rindo, o herói percebeu que estava preparado para isso e que seria mais sensato para a garota se esconder até que tudo se acalmasse. Pronto para a batalha, o jovem estava determinado a derrotar todos os inimigos. Os membros da gangue Black Fox tentaram atacar o jovem comum, mas logo perceberam que seus ataques eram ineficazes contra sua habilidade defensiva. Os inimigos ficaram perplexos ao descobrir que um jovem comum possuía tanto poder e começaram a temê-lo. Com habilidades físicas impressionantes, o jovem era capaz de lançar até mesmo os mais fortes adversários a várias dezenas de metros de distância. Cada golpe que ele desferia era devastador, e os inimigos logo perceberam que estavam enfrentando um adversário formidável. Enquanto os ataques dos inimigos falhavam, Luen continuava a dominar o campo de batalha. Mesmo os mais robustos e poderosos eram derrotados, incapazes de entender a natureza da ameaça que enfrentavam. Um dos adversários mais fortes caiu, e os bandidos imediatamente se prepararam para o próximo ataque. O protagonista saltou vários metros no ar, lançando um ataque aéreo, sem se importar com o que pensassem dele, determinado a mostrar sua verdadeira força. Os bandidos estavam confusos e incapazes de compreender como enfrentar este inimigo formidável. Enquanto o Ciclope gritava de dor, perguntando aos seus servos se o jovem havia sido derrotado, os homens alarmados permaneceram em silêncio, sem saber como responder. Apenas um corajoso afirmou que Luen havia derrotado mais de 30 bandidos do grupo. O jovem, sentindo um alívio misturado com raiva, finalmente se sentiu no controle da situação. O Ciclope, agitado e confuso, não tinha ideia de quem era esse rapaz e de onde ele viera, deixando perplexo. Ele estava determinado a derrotá-lo hoje, pois ainda buscava vingança após ter derrotado o mais fraco dos 4 grandes mestres da gangue da Raposa Negra. O intrépido jovem questionou o líder da gangue sobre os próximos passos, demonstrando que não se importava com as consequências. A verdade é que ele não gostava de ser ameaçado, mas o Ciclope teve sorte porque o herói estava exausto naquele dia e sempre pronto para enfrentar qualquer desafio. Pegando sua jaqueta, o jovem se preparava para partir, mas a garota pediu-lhe para esperar, sem se virar. Ele quase se esqueceu de se apresentar, revelando-se como Lu, e deixando claro que não queria que os bandidos confundissem a pessoa errada. O sobrevivente bandido consultou o patrão sobre o que fazer, e o Ciclope prontamente orientou a contar aos 3 professores que estavam preocupados com a menina e o jovem que ajudava há tempos. Enquanto os eventos continuavam a se desenrolar na cidade à noite, a garota correu atrás do herói e implorou para que ele a esperasse. Observando ao redor,
O jovem não entendia por que a garota o abordará, pois não parecia haver perigo iminente. Na verdade, ela apenas queria formalmente conhecê-lo. Ela explicou que seu irmão, Zenin Mei, estava estagiando como jornalista em um canal de notícias, o que explicava por que ela filmara as atividades ilegais deles e agora estava sendo perseguida. A garota era ingênua ao pensar que evidências isoladas poderiam prender um grupo tão grande e poderoso, sugerindo que ele deixasse o trabalho e a cidade para evitar problemas maiores. Em seguida, ela pediu ao irmão que ao menos deixasse seu número de telefone para que ela pudesse ligar para ele posteriormente. Enquanto isso, o Ciclope reportava ao seu chefe, sendo repreendido por sua falha. O misterioso homem de máscara, cujo rosto nunca fora visto por ninguém, nem mesmo pelos alunos, questionava como um homem sozinho conseguirá derrotar um exército de mercenários. Tremendo de raiva, ele admitiu que talvez fosse mais fraco que os outros, mas reconhecia a habilidade excepcional do adversário. Próximo a ele, outro homem pediu ao Ciclope que concluísse a leitura do manual, pois sua fantasia estava desmoronando. Com ambos os olhos agora inutilizados, ele mal conseguia ver. De repente, outro homem entrou e o chefe o chamou de Tubarão Branco. O Tubarão Branco revelou que o nome da mulher era Nin Mei, estagiária de jornalismo em um canal de notícias, e quanto ao jovem, ele era um estudante transferido recentemente com histórico de conflitos com a gangue da Raposa Negra. Recentemente, outro bandido também percebera que eles lidaram com Huan Main, com apenas alguns golpes, e o Tubarão Branco soube que o irmão do Tigre Louco foi o primeiro a provocar Lui, e ao ser atingido, correu em direção às Raposas Negras. E assim, diante da derrota esmagadora das Raposas Negras, ele fugiu covardemente, escondendo sua vergonha e tristeza. O Tigre Louco ficou imediatamente enfurecido, percebendo que seu aliado estava enfrentando dificuldades, então decidiu determinar quem era o mais forte. Enquanto observava a batalha entre o tigre e o tubarão, o resto do comboio parou imediatamente, percebendo que não havia necessidade de intervir. Após um breve momento de reflexão, o homem misterioso deixou o tigre seguir seu caminho. O protagonista seguia em seu carro. Quando ele chegou em casa, ficou admirado. Parou em frente ao sofá, onde a professora estava dormindo, e ficou observando-a. Ele pensou em tirar o seu casaco para cobrir a moça, que poderia estar com frio. Nisso ela acordou, e ele se desculpou por tê-la acordado. Ele acabou ficando com uma marca vermelha no rosto, onde a garota acertou um tapa, pois achou que ele estava sendo atrevido. Ele perguntou por que o acertou com tanta força. A garota respondeu que acabou se assustando, querendo saber como ele estava. Ela se sentou, enquanto o rapaz ficou em pé com a mão no rosto que estava doendo muito. Se sentindo mal com a situação, Meimei decidiu ajudar a amenizar a dor, e colocou uma toalha no rosto do garoto. Ela diz que pelo jeito se conhecem há muito tempo, e diz também que ele é um tipo de rei. Lu Fen responde que se fosse algum tipo de rei jamais seria golpeado daquela maneira. A moça cora de vergonha, dizendo que não queria machucá-lo. Ele brinca colocando as mãos no rosto dizendo que é um rei, e que ela pode chamá-lo de Superman. Porém ele retruca que é apenas um estudante, e que a moça só vai acreditar no que o avô disser. Mas ela fala que não é verdade. Então, ela fica meio chateada e pensativa. Nesse momento, ele decide sair para correr, e passando por uma barraquinha pede um leite e uns churros. Chegando numa mansão, o garoto fica admirado. O mordomo pergunta se ele é o Sr. Fen. Respondendo que sim, ele diz que veio ver o Sr. Zen. Então, entra um homem na sala que se apresenta por Bão. Eis que a bela moça aparece toda sorridente, descendo as escadas. O rapaz se sente muito envergonhado, enquanto Bão está todo sorridente. Bão aponta para o piano, e o garoto mostra uma sacola dizendo que veio preparado. A moça, toda corada de vergonha, agradeceu ao rapaz. Vendo a reação da garota, os homens ficaram de boca aberta.